A questão mostra diferentes tatus com espécies diferentes e também mostra que isso tem a ver com a biodiversidade do cerrado. São tatus do cerrado. Então tem, por exemplo, o tatuapeba, que é esse primeiro aqui. Depois tem um outro conhecido como tatu-bola, que é uma outra espécie. Mais um que é o tatu-galinha. E tem ainda o tatu de rabo mole. É legal a gente pensar nessas questões aí e ele pede para a gente falar da classificação. Nessa classificação dos diferentes tipos de tatu, o critério adotado para categorizar esses animais em 4 espécies foi... Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o conceito básico de espécie, assim, né? Os seres vivos da mesma espécie, eles são seres vivos que têm morfologia semelhante. Então a primeira coisa importante é pensar na morfologia. Morfologia, morfo quer dizer forma, então o estudo da forma. Também é importante a gente analisar a fisiologia deles. Espécies, seres vivos da mesma espécie, têm uma morfologia semelhante, uma fisiologia também semelhante. E além disso, tem a capacidade de gerar filhotes, que são os filhotes férteis, quando por acaso eles reproduzem. Cruzamento de seres da mesma espécie geram filhotes, e os filhotes são filhotes férteis. Esse é o conceito básico de espécie. Nessa classificação, o critério adotado para categorizar esses animais em 4 espécies foi a letra A, o reconhecimento do isolamento reprodutivo. Hora nenhuma ele falou em isolamento reprodutivo. Ele colocou algumas informações como peso, colocou que também é um comportamento, trânsito em campo, situação dele, da espécie com relação à extinção. Hora nenhuma ele fala no texto aí, ó, sobre isolamento reprodutivo. Então esse não foi o critério, não. Letra B, a distribuição em diferentes áreas do cerrado. Na realidade, aqui nessa questão, ele simplesmente falou que são seres vivos que estão no cerrado. Ele não colocou exatamente onde no cerrado, ou no campo também, que aparece nos textos campo e cerrado. Ele não colocou essa distribuição com relação à localização. Letra C, as diferenças morfológicas entre os indivíduos. Observando então as fotos, é possível a gente perceber isso, essa morfologia. Porque já que ele não falou de filhotes férteis da reprodução, a gente tem que focar o quê? Ou na fisiologia ou na morfologia. Ele também não descreveu nada de fisiologia, muito bem a fisiologia desses animais. Sobrou a morfologia. Se observar bem, esses animais eles possuem carapaça diferente. Um outro critério interessante é o número de cintas diferente. Outra coisa interessante também é o formato da cabeça, não é o mesmo nesses animais. Tudo isso tem a ver com morfologia. A gente vê pela figura, a orelha é diferente. Então, essa opção está correta. Letra D, o status de cada um quanto ao risco que correm. Isso não é fundamental e nem tem nenhuma relação com classificar com o tipo de espécie. E letra E, as variações de peso apresentadas por cada um. A variação de peso, às vezes ela foi a mesma, 3 a 4 quilos, aqui, ó, 3 quilos de novo aqui, depois 3 quilos de novo. Isso não é um parâmetro muito bom mesmo, porque também a variação do peso pode variar com a idade. Portanto, então, a nossa resposta correta vai ser a letra C, as diferenças morfológicas entre os indivíduos.